Mas hoje estamos reféns aí da super quarta, né? Acabou de sair agora o PCE, deixa eu ver. Eu até ia falar PCE, isso agora. Deixa eu atualizar aqui rapidinho pra gente, ó. O PCI sobe 5,3% no terceiro TRI, nessa base trimestral. O núcleo está avançando 4,5%. E a gente também tem os dados dos pedidos de auxílio-desemprego lá nos Estados Unidos, que vieram abaixo, tá? Caíram 199 mil, na verdade eles caíram 71 mil na semana. A previsão era de 260 mil e veio 199. Então veio 71 mil a menos de pedidos de auxílio-desemprego na semana. Lá o Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulgou que as encomendas de bens duráveis caíram 0,5% no mês de outubro, antes 0,4%. Em setembro, o consenso era de um saldo positivo de 0,3%. Então tem aí, e segundo a estimativa do PIB lá dos Estados Unidos, acabou de sair agora, subiu 2,1% nesse terceiro trimestre. A previsão era de 2,2%, veio aí 2,1%. Então eu queria que você fizesse aí sua análise diante de todos esses dados, André, e depois a gente já falaria um pouquinho mais aí, mostrando os gráficos da nossa bolsa aí. Na verdade, que você estava falando aí, as duas coisas foram muito importantes, mas eu queria que a gente repercutisse um pouquinho como seriam esses dados. Dois dados importantes, né, que devem... dois dados importantes que saíram agora, que devem, ao longo do pregão, né, dar algum destino aí para alguma direção para o SP500. Nesse momento, assim que saiu o primeiro dado, ele deu uma puxada, mas nada assim forte, como a gente já viu em situações como o payroll, etc. Ou seja, o mercado ainda está digerindo esses números, né? Está quase zerando a alta logo depois das 10h30, tá? Ou seja, essa super quarta era importante justamente para o mercado calibrar as apostas na questão do aumento de juros. A gente passou aí o primeiro semestre inteiro e os primeiros meses do segundo, né, com o Powell falando de inflação transitória, de aumento de juros só em 2023. Conforme a alta do petróleo, enfim, conforme a inflação foi aumentando nos Estados Unidos, começou a discussão de aumento de juros em final de 2022. Tá? E, de qualquer maneira, um outro ponto que estava no radar era quando iria começar o tapering. Na última reunião, decidiu-se, então, que o tapering iria começar já agora, né, e seria aquele de 8 meses, né, retirando aí dos 120 bilhões de dólares por mês, retirando aí 15 bilhões de cada vez. Agora eles aceleraram o tapering, né, para talvez, ao invés de terminar em agosto, terminar em abril. E, em paralelo, os juros, com o aumento da inflação, né, o tapering, já começaram a falar de juros, né, logo depois do tapering. Mas semana passada já se cogitou, quando saiu o PCI, etc., olha a enfiada que estão dando no SP500. Já se cogitou de que talvez tivesse que aumentar os juros durante o tapering, ou seja, já no primeiro semestre. Aí, em paralelo a isso tudo, estava a discussão de quem ia assumir o lugar do Powell. Aí o Biden sugeriu, né, as apostas eram no próprio Powell e numa senhora que eu esqueci o nome, que acabou, no final, sendo nomeada para ser a vice-chairman. E o Powell continuou como chairman. O mercado vinha apostando na possibilidade dela ser escolhida porque ela tinha inclinações, né, como fez a Christine Lagarde essa semana, que ajudou o DXY a subir porque provocou a queda aí do euro, de que tinha que se manter os estímulos por mais tempo. Até porque lá na Europa, com a Áustria decretando lockdown, talvez a Alemanha vá na sequência, mas a inflação também preocupa na Europa. Mas a Christine Lagarde era favorável a manter os estímulos. Então, acreditava-se que essa, que agora é nomeada vice-chairman, preciso decorar o nome, esqueci, ela pudesse manter realmente a retirada dos estímulos e aumento de juros só em 2023. No momento que o Powell foi nomeado pelo Biden, na mesma hora, no mesmo dia, o SP deu uma derretida. Por quê? Porque ele já vinha conduzindo a política monetária, né, desde do governo Trump, e ele sempre foi taxativo, que a preocupação dele era gerar pleno emprego. E o pleno emprego deve ser atingido aí já ano que vem, de acordo com a Janet Yellen. Então, e a inflação subindo, né, como o discurso de uma inflação transitória, né, a gente já vê a inflação atingindo setores que são bem mais resilientes ao aumento de juros, como o setor
de aluguéis, serviços, né, que não tem nada a ver com choque de oferta e demanda, com cadeia de produção global, frete alto, etc., ele, né, e os dirigentes do Fed já começaram a assumir uma postura mais hawkish de ter que aumentar juros. Então, na hora que nomeou o Powell, tipo assim, o wishful thinking do mercado, que era torcendo pela vice-chairman para passar mais um ano sem aumento de juros, acabou. E aí começou e já tinha essa discussão de possibilidade de aumento durante o taper. Então, com esses números que a gente está vendo, por exemplo, o PIB, até comentei que ele deveria vir um pouquinho menor do que a previsão, mas 0,1 não quer dizer nada, comentei hoje no Morning Call, até porque provavelmente a inflação começa a reduzir o consumo dos americanos, né? Tudo subindo, e isso obviamente impacta o PIB, mas impactou muito pouco. Então talvez até por isso que o índice agora, o SP500 agora acabou de dar uma derretida, tá? Acho que até legal compartilhar já a tela, que aí eu vou falando sobre a tela. Então tá aqui, ó, SP agora assim que saiu os dados, deu essa puxada e deram agora essa enfiada aqui, tá? Isso aqui é gráfico de 5 minutos. Mas se eu, por exemplo, tivesse, né, em outro planeta, sem jornal, sem agência de notícias, sem nada, ele está aqui dentro da faixa de Gaza do Fibo, né? É normal ele ficar aqui zigue-zagueando aqui dentro, mas com essa porrada que ele deu agora, perder este fundo aqui, sugere que ele pode perder ainda hoje, talvez daqui a 10 minutos, 5 minutos, perder este fundo para buscar este patamar aqui. E aí, neste caso, se a gente for para o diário, né? O que a gente viu no gráfico diário, né? O que a gente viu aqui no gráfico diário? Esse aqui foi quando o Powell nomeou, o Biden nomeou o Powell, o mercado vinha subindo na possibilidade da senhora lá ser escolhida, acabou sendo escolhido o Powell, o mercado devolveu toda essa alta, né? Juros porraram para cima, e ontem a gente segurou na média de 20. Então, eu até comentei hoje que era importantíssimo, já que halt na média de 20, que esse halt fosse confirmado com um belo candle de alta, porque é o que se espera desse tipo de padrão, né? Quando a gente tem a correção até a média, por exemplo, aqui corrigiu de baixo para cima. Bateu aqui, a gente espera uma correção, né? Um movimento rápido. E talvez não esteja acontecendo. Então, isso é um mau sinal que sugere a possibilidade, então, de realmente o mercado ter aqui encontrado uma resistência, um topo, tá? Um topo duplo, e aí se perder este fundo, a gente passa por um cenário de correção. Se vai ser a tal correção da década, como estão chamando lá nos Estados Unidos, né? Aumento de juros aí depois de mais de 10 anos, né? Na verdade, em 2018, quando o Powell tentou começar a aumentar os juros, a bolsa já caiu 20% em 3 meses, e aí o Trump começou a massacrar ele, e aí ele voltou a cortar juros em 2019, em janeiro e diante, que foi um ano espetacular para a Bolsa Americana e também para a nossa, a gente quando atingiu 119 mil pontos em dezembro. Aumento de juros, espera-se realmente uma correção na Bolsa. Vamos ver como é que, se o Powell dessa vez não é o Trump, é o Biden, né? Não deve ter pressão aí para para de subir os juros. Não, porque tem inflação, não tem jeito, a inflação tem que ser combatida, a maior inflação em 30 anos. Então, os números que saíram agora sugerem, por exemplo, pedido de auxílio-desemprego caiu. Então, o emprego não tá vendo uma deterioração no emprego. Ou seja, o objetivo do Biden, do Powell, que era, primeiro, conduzir a política monetária para gerar pleno emprego, tá ok. Agora tem que começar a olhar para o segundo mandato do Fed, que é proteger a moeda da inflação. Então, acredito que os dados que saíram hoje realmente vão aumentar as apostas em aumento de juros já durante o tapering, ou seja, aí no primeiro semestre do ano que vem. Mesmo que seja depois do tapering, se eles acelerarem o tapering agora parece que vai ser... Não está claro isso ainda, tá? Talvez ele tenha que ver na ata do FONC hoje, que sai às 15 horas, acho que às 15 horas, né? Ver como é que está a questão do tapering lá. Mas se o tapering acabar em abril, pode realmente, mesmo que seja depois do tapering, ser no primeiro semestre, né?
apostas, ó, olhando aqui de novo 5 minutos, quer ver? Vamos dar uma olhada aqui, deixa eu abrir aqui o TradingView, porque aqui eu tenho, aqui eu tenho que, saiu isso aqui, deixa eu fechar isso aqui e abrir de novo, para ver como é que tá os yields depois desses dados. Ixi, tá com uma janela aqui, deixa eu ver, fechei. Pronto. Isso aqui, deixa eu botar aqui Morning Call, ó, os yields, ó, estavam negativos, acho que se não me engano, estava 1,5 negativo, olha só, olha os yields como é que já subiram com essa ata, confirmando então as apostas em aumento de juros, né, agora já talvez no primeiro semestre, ó, aumento de juros, yield subindo, com isso o dólar também sobe, tá, o dólar também sobe, com isso a bolsa cai, né? E principalmente Nasdaq, que é mais suscetível a quedas com aumento de juros, pela característica de ter muitas empresas de crescimento que não pagam dividendos, inclusive empresas trilionárias, né, que guardam caixa para aquisições, né? A Amazon estava querendo adquirir uma empresa, a MGM, para competir com Netflix, Disney Plus, ou seja, essas empresas têm caixas de centenas de bilhões de dólares, não pagam dividendos para poder justamente partir para aquisições e continuarem sendo cada vez maiores, né? Então, o fato de elas não pagarem dividendos e terem esse crescimento explosivo durante a pandemia, né? Vídeo Zoom aí, que é o kit home office, né? Que caiu 20%, acho que ou mais esses dias por conta dos resultados. Essas empresas de tecnologia tendem a, depois de uma alta espetacular, tendem a sofrer com aumento de juros, né? Porque você vai ver, elas não dão dividendos, subiram demais, não tem muito espaço para upside. É natural, né, com aumento de juros, haver uma rotação dessas empresas para renda fixa, e neste caso, isso afeta o Nasdaq e afeta o SP, né? Só as FANG são 25% do SP500. Então tá aqui, Nasdaq já na mínima, SP500, né, também na mínima, e o pregão nem abriu Nova York ainda, né? Falta ainda mais meia horinha aí, mais 40 minutos para Nova York abrir. Mas o padrão que talvez a gente possa ter essa correção sendo acionada depois desses indicadores que são catalisadores aí para a economia americana e global, né? Onde a vaca vai e o boi vai atrás, né? O que